Boa noite, mais uma live de terça. Hoje teremos uma convidada especialíssima e vou estar aqui com a Renata Tarevnik, esperando aí o pessoal chegar. Bem-vindos. Hoje muito conteúdo, uma pessoa especial para falar sobre a experiência dela com natação de bebês, com gestante. Existe toda uma evolução, um meio e o trabalho do profissional de educação física com a gestante e no desenvolvimento do bebê. A Renata, eu já vou chamar direto aqui, né, Renata? Sem muitas delongas. Boa noite a todos. Não vou só chegar, porque daí com a Renata a coisa já começa a pegar. Opa, Dona Renata, doutora, e aí, tudo bem, professor? boa noite, como é que estamos? Deixa eu clarear um pouquinho aqui que tá meio escuro. É isso aí. Agora, acho que agora tá melhor, né? E aí, Renata, como é que anda? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você? Muito frio Tudo aí? ótimo. Aí conta rapidinho para a gente deixar gravado aqui esse depoimento, essa conversa que a gente vai falar. Te apresenta aí pro pessoal. Eu Vamos. acho que, assim, vou falar só uma coisa bem breve, né? Questões breves, assim, ainda relevante ao que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Eu tenho aí uma história já de 22 anos na educação física, né? Me formei, tem 20 anos de formada, mas comecei esse trabalho com grávidas, né? Dentro da universidade, eu fiz o ERJ, que é estadual do Rio de Janeiro, e eu comecei trabalho com grávidas dentro da faculdade, no projeto de extensão. Aí eu me formei em 2002, trabalhei na Agromovimento, né, aquela academia super badalada aqui do Rio de Janeiro, na época era da Ana Bia, nossa grande Uhum. referência aí na hidroginástica, foi quem me levou, me apresentou aí o mundo das águas. Fui estagiária lá e lá eu comecei a trabalhar com grávidas. Aí fiquei na prática durante muitos anos e surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, né? Trabalhar na parte acadêmica, também investigando aí a parte de atividades aquáticas para gestantes. E em seguida emendei direto para o doutorado, sendo que o doutorado aí foi uma grande aventura, né? Porque ver um profissional de educação física dentro de um laboratório onde só tem médicos, né, da medicina, não foi fácil, né? Uma barreira aí a ser enfrentada. E para falar de atividade física dentro do meio médico, né? E trabalhei com a parte experimental, que é diferente do mestrado, que eu trabalhei com humano. Ou seja, no doutorado eu trabalhei com animais, né? Com essa parte que a gente até vai conversar hoje. E também ainda sobre atividade física da gravidez, né, e atividades aquáticas com os ratos, né? Teoricamente são os ratos. E trabalhando na prática, trazendo um pouco desse conhecimento da parte, né, acadêmica, da investigação, da pesquisa para a nossa parte prática, fazendo um translacional disso tudo para a parte prática. Então, desde sempre trabalhando aí com personal, com a parte aquática principalmente, bebê, grávidas, né? E com grupos especiais. Então, teoricamente, acho que essa é a minha história aí breve das atividades aquáticas. Renata, tu sabe que eu gosto muito, acho que uma das minhas características também, dentro da minha história, tu conhece um pouco da minha história com atividades aquáticas, é essa busca da informação e junto à prática, né? Eu sempre fui, eu me lembro de tu assistir minha palestra lá na IA, eu me É, lembro, tu lembra pôsteres, quando eu estava na comissão científica, e os brasileiros, a gente se diferencia no meio exatamente por isso, porque a gente tem a prática ao mesmo tempo que a gente tem esse viés de pesquisa, de informação. Tem muitos lugares que o profissional de atividade aquática não é
formado em educação física, eu acho que a gente leva vantagem nisso. E eu me lembro da Renata, eu acho que tu devia estar começando as tuas andanças aí, lá apresentando pôster na IA. Como é que evoluiu isso, assim, de um pôster para quando tu completou? Tu acha que a iniciação científica ela assusta algumas pessoas, né? E não te assustou. Mas o que poderia dizer para quem tem interesse em ir atrás assim, de embasamento maior para a sua prática? Eu acho que isso foi muito significativo, né, na minha carreira. Eu lembro que a primeira vez que eu apresentei lá na EA, ao vivo até então, era a Roxana que levava os posters, eu nunca tinha ido. Era um sonho, né, chegar lá naquele congresso. E 2014 foi a primeira vez que eu estive lá. Então, assim, na verdade, eu acho que o que nos alimenta é você ter dúvidas ali na tua prática e aonde você vai buscar essas respostas, né? Aquela curiosidade, aquela veia da curiosidade de, mas então, será que é bom mesmo? Será que isso tudo que se fala nos livros, na teoria, será que é isso que eu posso aplicar na prática que vai acontecer? Será que é essa a resposta que eu estou buscando? Então, assim, muitas das respostas elas vêm em função dessa curiosidade, né, da experimentação. E eu acho que é isso que motiva a trabalhar na investigação científica, começar na iniciação científica dentro da própria universidade e até mesmo, eu acho que hoje em dia eu falo muito isso para os alunos, não precisa ter um rigor científico muito grande, mas basta você... eu acredito que esse protocolo, essa metodologia, ela vai ser eficiente. Então, aplica no teu grupo, vê se ela funciona. Você não precisa de uma publicação para saber se aquilo vai funcionar ou não com o teu público, né? Então, eu acho que isso que é o que alimenta mais, né, essa parte da investigação científica. Aí eu faço um post em cima desse material que eu estou mostrando, que é do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, e que está disponível no web aí, tá? Sobre o que é epigenética. Eu fiz o post lá, né? Que é uma coisa que eu tenho estudado, tenho lido bastante também, a parte da neurociência, de como é que funciona os estímulos com o bebê. E tu vai, a primeira pessoa que vai lá e crava um comentário, pois tudo do meu doutorado, da minha tese, né? Aí eu disse, bom, vou ter que chamar a Renata. Essa foi a história, né? Eu fiz um Renata e disse, então tá, vem. O que é epigenética, Renata? então, tem muitas pessoas que ainda não conhecem esse termo e aí eu quero desvendar aí para a turma. Então, Paulo, isso na verdade, esse termo é o que tem de mais atual aí na nossa área da educação física, né? É o que a gente chama que está na crista da onda, né? Tá assim lá em cima, porque tudo é baseado na epigenética, né? E quem não sabe epigenética, quem não tem essa leitura, está anos-luz atrás. Então, assim, isso é o que está... Eu já defendi, já tem 4 anos, ou seja, 6 anos atrás era ainda mais alarmante para a nossa área, né? Para a educação física em si. Então, o que acontece? O que é epigenética? O que eu sou hoje, o que você é hoje, não necessariamente é só o que foi o teu pai e a tua mãe, mas o que foram 3 gerações anteriores à tua. Ou seja, aquela carga, aquela herança genética que vem armazenada no teu DNA, ela já vem de 3 gerações até 3 gerações anteriores. Então, por isso que quando a gente vai ao médico, ele pergunta assim, o teu pai faleceu de quê? A tua mãe já teve histórico disso ou daquilo na família e não sei o quê. Por quê? Ele já começa a identificar algumas possibilidades que possam justificar aqueles teus sinais e sintomas, né?
É por isso que é importante a gente saber a história da nossa família, né? Aquela árvore lá que tem da herança toda. Mas a questão epigenética não estaria mais na questão das influências ambientais? Então, a gente traz essa bagagem no DNA, né? E isso pode ser alterado com as influências ambientais. Ou seja, os hábitos do indivíduo é que podem acordar essas manifestações, essas proteínas lá dos filamentos de DNA. Ou Que eles seja, chamam de epigenoma, é isso? isso, são os filamentos do DNA. E aí você tem três principais mecanismos que podem ativar, né? Você tem através da metilação, colocando mais um metil lá, na verdade seria uma equação química. Você tem formas de modificar, mas quem vai ativar é o ambiente, é como você vive e os teus hábitos. Ou seja, se você se mantém ativo ou se você coloca o teu filho ativo desde a infância, desde o nascimento, você protege aquela criança de várias situações até 3 gerações posteriores a ela. Ou seja, a atividade física ela não é só importante para o indivíduo hoje, mas o que ele vai deixar de herança para as futuras gerações. Mas aí entra tudo. Entra atividade física, alimentação, níveis de estresse, estilo de vida. As telas hoje, que a gente não tem 3 gerações aí com uso de telas, né? Isso. Então, existe uma lacuna ainda. Mas, e no teu caso, explica como é que tu foi a questão lá dos ratos obesos, né? E os magros, e a mãe, o pai obeso e a mãe fit. Isso, por quê? O que acontece, né? Qual é a grande questão? Um segundinho. Galera, o pessoal, se vocês quiserem, ó, aqui tá, vocês conseguem entrar na internet, tá? Botar o nome da Renata e vocês vão ter acesso à tese da Renata completa, tá disponível, tá? Então é só botar tese Renata Tarevnik que vocês vão ter acesso a isso, a essa pesquisa, toda a tese dela. E ali, além disso que a Renata está falando, tem uma revisão de literatura muito interessante que eu recomendo que vocês leiam. Não é um trabalho pesado, é um trabalho, dá para pular algumas partes que não tem interesse tanto na pesquisa, mas eu realmente recomendo a parte de revisão de literatura e depois as conclusões que foram chegadas. Então, em cima disso que a Renata vai falar. Desculpa interromper, Renata. Nada, que isso. Então, na verdade, assim, qual foi a principal pergunta, né? Todo trabalho ele começa com uma pergunta, com uma questão. Por que existe uma grande dificuldade de muitas mulheres engravidarem hoje? Principalmente se os pais forem obesos, né? Aí a gente pega inúmeras consequências aí, inúmeras causas e tudo mais. Mas será que se eu usar a atividade física como parte desse tratamento, eu posso proteger, ou posso conseguir que essa mulher engravide sem ter danos para os filhos vindo dos pais, né? Será que o exercício da mãe, só na mãe, sem o pai ser ativo, ela é capaz de proteger os seus filhos, né? Então essa Renata, foi onde é que tu tirou esse questionamento? Então, isso aí, na verdade, Paulo, é o que estava na crista da onda naquele momento. Por quê? O pai tem muito mais influência no filho do que a mãe, por incrível que pareça. Então, é 70% do pai e 30% da mãe, nessa parte dos danos, das patologias. Então, assim, bom, será que essa mãe, até então, eu não tinha nenhum trabalho falando sobre a influência da mãe em si. Até então só se sabia, porque foi em torno da década de 80,
que foi descoberta essa influência do pai. Ou seja, é um assunto muito novo, muito recente. Então, assim, a pergunta era, já que não tem sobre influência da mãe, vamos ver se tem alguma participação da mãe aí. Se essa mãe é capaz de proteger o seu filho. Tá? E a questão também foi, o que o exercício físico, a gente vê muito os benefícios do exercício físico materno, né? Vai prevenir inchaço, pressão alta e parará, e diabetes gestacional, que é isso que está em alta. Mas qual é o verdadeiro bem-estar fetal? Né? O que vai influenciar o exercício da mãe no feto em si? E se eu for fazer isso com o humano, não tem como fazer. Né? No animal, a gente consegue manipular todas as variáveis. Ou seja, eu sei que aquele animal dormiu, quanto tempo ele dormiu, o que ele está comendo, quanto ele ingeriu de água, quanto ele está hidratado e tudo mais. E o exercício físico entra também como um componente ali nessa situação. E aí foi, a partir dessas perguntas, é que foi formulado o desenho de estudo, né? O desenho do trabalho. E aí sim, bom, já que todo mundo está falando dos benefícios da atividade aquática na gravidez e parará e tudo mais, por que não colocar esses animais numa esteira, né? Que é muito mais fácil, muito mais prático de se controlar. Então vamos colocá-las na piscina, num tanque. Por quê? Vai fazer um translacional para o que é o dia a dia. Né? O que a gente recebe nas academias, as mulheres querendo fazer atividades aquáticas durante a gestação. Então vamos tentar equiparar o treino de uma animal ao de uma mulher. Né? O que elas podem fazer semelhante. E tu diria que foi a questão do manejo do peso? Ou qual seria o principal fator que protegeu na obesidade? Porque o pai era obeso e a mãe era atleta, e ela protegeu de uma certa forma. Qual o mecanismo que tu encontrasse? Então, com certeza, porque a dieta era uma dieta para ela não engordar. Era uma dieta com as calorias controladas. Ela tinha o sono regular. Então, eu tirei todas as variáveis que poderiam interferir naquela mulher, naquele animal que estava se exercitando, para realmente chegar à justificativa de que foi o exercício em si que protegeu esses filhotes. Né? E quando a gente faz o trabalho com o animal, a gente leva a eutanásia. Né? Então, quando foram abertos esses animais, foi nítido. Né? A gente tem imagens, não sei se você chegou a ver as imagens, as fotos que tem na tese, as que se exercitaram, a quantidade de gordura abdominal é praticamente zero. Praticamente zero, comparadas àquelas que não treinaram. Né? Ou seja, foi um exercício para perda de peso, para gasto calórico? Não, claro que não. Mas elas se mantiveram ativas desde os 50 dias de idade, porque eu recebi elas eram o tamanho de uma pipoca, né? 50 dias. Então, desde então, elas treinaram a vida toda delas, inclusive durante a gestação. E uma coisa assim que aconteceu, que foi inédita, né? Todas pariram no mesmo dia, que foi incrível isso, nunca tinha acontecido isso na história do laboratório, e não houve perda de nenhum feto. Todos vingaram até os 90 dias, que foi quando a gente acompanhou. Né? Então, assim, houve exatamente essa influência do exercício, ou seja, há uma passagem útero-placentária dos benefícios da atividade física materna. Né? Isso a gente tem certeza agora. Aí a gente vai... Vamos pensar assim, a qualidade de vida, porque quando eu comecei a ler sobre epigenética, não são só os fatores de risco, são comportamentos, são muitas coisas. E aí a gente vai indo para a área de desenvolvimento do bebê, né? Então, tu manipulasse isso, mas a gente sabe que o bebê já no meio com 20, 21 semanas já está com o aparelho auditivo completo. E já nós temos relatos, não sei se tu viu o post que eu fiz ontem, já temos relatos de reconhecimento de música, tu vê comportamentos como botar o dedo na boca, né? E depois eles repetindo de uma certa forma, mostrando uma voluntariedade do bebê,
com vontade de botar o dedo na boca e perceber. Isso tudo está ajudando no desenvolvimento do bebê ou tu está protegendo, assim, no caso, tu fala em proteção, mas eu já estou querendo levar se isso teria uma influência no desenvolvimento e não só no aspecto protetivo. Então, como esse assunto é muito novo, né, é muito recente ainda, as pesquisas ainda estão muito voltadas para essa área de proteção, né? A gente ainda não tem muitos relatos em relação ao desenvolvimento, né? O que eu percebi foi em relação ali na prática, no dia a dia, na manipulação dos animais, questões comportamentais, que, na verdade, eu não li nada sobre isso, mas eu observei, né? A gente faz análise de observação ali da movimentação dentro da caixa e tudo mais. Os filhos das ativas, né, eles se mostravam muito mais ativos do que os das sedentárias, né? Ou seja, eles se mexiam muito mais, eles ficavam num estado de alerta maior. Eu não medi isso, eu só observei. Quando eu chegava para fazer pesagem e tudo mais, sempre das sedentárias eles estavam dormindo e os outros já estavam superativos. Sempre, sempre. Então, assim, pode ser que exista também esse tipo de relação, né? Mas a gente ainda não tem nada medido ainda, né? Porque isso são estudos observacionais, né? Vamos tirar a Renata do laboratório e vamos colocar a Renata na borda da piscina. Eu sou um professor de borda de piscina, eu trabalho com gestante até hoje, nós temos academia, vai fazer 31 anos, herança da Ilana, que foi uma das primeiras pesquisadoras nessa área, né? Eu ajudei ela no processo dela. O que tu mais orienta, o que tu acha para gestante em qualidade de vida em relação a exercício? Digamos, hoje a gente tem visto, eu sou fã da hidroginástica, principalmente pela questão circulatória e a proteção da sobrecarga mecânica nas articulações de suporte, porque ela aumenta muito o peso. Mas quais são os principais fatores que tu vê? O que tu acha que o nosso colega aqui que está ouvindo ou que vai ver depois essa informação, o que ele deve se preocupar no programa de gestante? Porque não é só a aula, né? A gente faz, tu dá informação, tu tem diversas coisas. Quais os principais fatores que tu acha que deve estar num programa de gestante? Então, essa pergunta também é ótima, Paulo, porque hoje em dia as pessoas estão focadas muito no aspecto físico, né? E a gente tem que pensar, acima de tudo, nós somos educadores físicos. O fator educacional ele tem que estar sempre alinhado ao aspecto físico, né? Ou seja, é um programa que vai para além da atividade física. Ele tem a informação, ele tem a contextualização de todos os aspectos gestacionais. Ou seja, se ela sai dali da tua piscina e vai para casa e sente algum desconforto, por exemplo, na lombar, qual foi a orientação que o Paulo me passou na piscina que eu posso fazer aqui em casa para aliviar o meu desconforto da lombar? E é isso que faz o diferencial de um programa de gestante, né? E vai além, eu digo que vai além da gravidez. Ou seja, a gente informar também o que essa mulher tem que se preparar na gravidez para que não aconteça nada prejudicial no pós-parto dela, né? E, para além disso... Para ela e para o feto, para o bebê. Para ela e para o feto. Para ela e para o feto. Ou seja, trabalhar além de só os efeitos maternos, e sim os efeitos materno-fetais, né? Eu falo muito que quando eu trabalhava na academia, hoje em dia eu não trabalho em academia, mas quando eu trabalhava na academia, que eu era coordenadora e trabalhava na parte, né, ativa ali das aulas de grávidas, eu sempre colocava a aula de bebê junto com a de grávida. E todo mundo falava, mas por que e tal? Por que você faz isso e tudo mais? Por quê? Primeira coisa, tem a questão comercial, né? Ela vai ver, vai visualizar e vai se ambientar com a próxima etapa que ela vai vir. Segundo, a questão da adaptação do bebê, né?
aquele ambiente já é reconhecido, aquela voz já é reconhecida. A adaptação, a gente não tem relatos ainda na literatura mostrando isso, mas os aspectos práticos, você também deve vivenciar isso, é muito mais fácil, né, entre aspas, essa adaptação desse bebê que volta de uma grávida, de uma mãe que fez atividade aquática, do que aquele que nunca chegou naquele ambiente, né? O que eu acho nesse caso específico, eu não chegaria a ter essa afirmativa, mas eu acho que é o seguinte, faz bem para a mãe ver crianças saudáveis, porque a mãe que procura um serviço de natação para bebê, ou o pai, né? São pessoas que têm um carinho, que estão preocupados, eles já têm um viés de intervenção, né? Um viés ambientalista, digamos assim, né? Então, Sim. eles também têm outras ações que também vão se beneficiar. Então, aquela gestante que está vendo uma aula de bebê, ela se visualiza lá, ela vê famílias felizes, ela vê as crianças se divertindo. Isso tudo passa uma informação muito positiva nessa fase da vida. Vou dar um exemplo. O meu irmão trabalha no SUS, né, PUC. E na época do mestrado da Ilana, nós queríamos fazer comparação das gestantes da academia com a do hospital dele. Ele é nefro e o estudo dele é relacionado à questão renal e o controle de pressão arterial na gestação. E aí o que aconteceu? O peso era tão diferente, eram tantas coisas diferentes que ele não podia chegar na questão da atividade física e nós não conseguimos usar os dados, cruzar os dados. Por quê? Porque a gestante que vai no programa de gestante, ela também cuida da alimentação. Ela também abre mão dos estresses para... né? Ela também tem um projeto ali. E eu acho que tudo isso influencia. E, para mim, isso é muito importante para a criança. Aí que eu queria agora finalizar essa parte da gestante, começar a entrar no bebê, mas vendo o teu relato, o que eu acho mais importante para a gestante é o visual de uma família com o bebê, tendo um momento legal de integração. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu na prática, Paulo, eu já tive assim, muitas experiências do reconhecimento desses bebês, do quanto eles entram na água comigo pela primeira vez numa volta depois da gestação, eles ficam assim me olhando, me observando. Eu tenho vários vídeos e várias fotos com essas imagens, daquelas imagens de como o outro está reconhecendo aquela voz, reconhecendo aquela face, reconhecendo todo aquele ambiente. Os ruídos. Os ruídos e tudo mais. Assim, a gente ainda não tem nenhum trabalho, não tem nada medido, mas é aquilo que eu falei. É aquela veia de estar ali na prática e estar observando tudo que está acontecendo. Por quê? Porque aí eu tenho outras formas daquela mãe ver na prática que aquilo está acontecendo, né? A mãe percebe e vê que aquilo acontece. Galera, a Renata está aqui. A Renata está aqui. Podem fazer perguntas. Renata, pode um praticante de CrossFit gerar uma criança ansiosa? Sei que não é a tua área, mas o que você já leu sobre isso, emocional versus meio? Então, na verdade... Ana Elisa está perguntando. Então, na verdade, ainda falar de gravidez e CrossFit ainda é muito mais complicado. CrossFit ainda é uma área muito recente também de pesquisa, né? E grávida no CrossFit é mais recente ainda. Então, ainda não vi nada. Porém, assim, o que eu já sei? Que o som muito alto, né, vai causar algum burburinho lá dentro.
mas eu não sei se isso é capaz de influenciar na vida pós-uterina aqui fora. Isso aí eu não tenho como saber, né? Picos de pressão pela intensidade. Sim, mas assim, a gente sabe o quê? Temperatura corporal, né? A grávida ela já tem uma temperatura corporal mais elevada. O boxe normalmente é um ambiente quente, né? Um ambiente sem refrigeração. Então eu já sei que aquela temperatura vai ser mais alta ainda. E ela treinando vai elevar um pouco mais. Pode dar algum efeito deletério na temperatura, na falta de equilíbrio da temperatura do líquido amniótico, por exemplo, superaquecer o bebê? Eu acredito que não. Não vi nenhum relato ainda. Mas na prática, pode ser. Se aquela mulher não conseguir fazer troca de temperatura. Sauna e temperatura muito elevada é contraindicado. Pois é, o endiofurô, essas coisas todas. Mas eu não sei, não posso afirmar. A gente sabe, é o que eu falo, a gente sabe que existem os riscos, né? Cabe cada um avaliar se quer correr ou não. Será que um comitê de ética iria iria liberar essa pesquisa aí? Acho difícil, né? Acho mais difícil. Tá. E, Renata, vamos ver agora o teu mundo, assim. Tu trabalha com a gestante, depois tu pega muitos bebês que eram de tuas gestantes? A maioria, Paulo, assim, posso te falar que 90% dos meus bebês são meus ex-alunos de barriga, né? Aham. E por isso que eu percebo muito essa influência do exercício materno no pós, né, quando esses bebês retornam. E uma outra questão que eu acho que é bem curiosa, eu pego muito grávidas que possam ser consideradas de médio ou alto risco, né? Então, são grávidas que têm uma prescrição diferenciada, diferente daquelas gravidezes de baixo risco, que o pessoal está normalmente acostumado. Então, assim, esses bebês que vêm para mim são bebês que já, entre aspas, correram muitos riscos durante a gestação, né? Quais são os principais riscos que tu pega de grávida? Então, agora, por exemplo, eu tô com uma grávida que tem síndrome ilíaca. Ela tem um bloqueio da veia ilíaca. Então, é uma gestação de altíssimo risco, né? E é atleta. Para a gestante ou para o bebê? Para os dois. Para os dois. Para os dois. Ela não Conforme faz uma circulação adequada. A ilíaca, ela direciona para membro inferior. Pois é. A questão dela fazer uma trombose aí é muito alta, né? É o que eu ia perguntar. A indicação de fazer uma trombose é muito alta. E antecipar aí tu faz um exercício de baixa intensidade cíclico? Baixa intensidade cíclico e muitos exercícios Quanto tempo tu considera cíclico? Pelo menos aí de 15, 20 minutos. Mais ou menos. Bicicleta, caminhada, um esqui, uma bicicleta com tubo, sem tocar o pé no chão. Algo bem assim, confortável para ela. Algo que seja No Borg lá de 6 a 20, entre 11 e 13? Ou 11? Não, eu boto menos ainda, eu boto 9 a 11. 9 a 11. Não quero correr riscos porque eu não sei já procurei na literatura, não vi nada relacionado à prescrição de exercício para essa situação. Então, ela já sabe, ela está ciente de que o que eu vou fazer com ela é para ela se manter ativa no mínimo possível. E ela tem noção do mais psicossocial, né? E o mais assim alarmante é que essa mulher não está aqui no Brasil, ela está fora. Ou seja, é um pré-natal completamente diferente do que a gente está habituado. Então, eu não tenho muitos marcadores que eu possa me utilizar como referência, né? Até um exame de sangue e tudo mais. E o ganho de peso do bebê normal, frequência cardíaca dele normal? Normal, por enquanto está tudo normal. Mas com o avançar da gravidez, isso tudo pode complicar, né? Então, assim, a gente já trabalha em cima de uma mulher que
está apavorada, né, com o risco de ter esse bebê antecipado, e a questão toda é o que isso vai repercutir nesse bebê quando ele nascer, né? Como vai ser esse bebê? Que é a questão epigenética. Que é a questão epigenética. Olha como é que os assuntos vão se entrelaçando, né? E aí, por exemplo, se eu tenho um bebê que chega na minha turma de natação com essa questão, eu tenho que entender todo esse histórico que aconteceu para eu poder usar as minhas estratégias de metodologia. Não vai ser igual com um bebê que não passou por essa situação, né? E a mãe, ela responde isso num questionário ou muitas omitem isso para um professor? Não para ti, que acompanhou na gestação, entendeu? Mas estou dizendo eu lá na Qualitar. Estou lá e eu tenho um questionário que eu pergunto várias questões. Poucas vão lá e abrem o jogo, não? Muito. A maioria não abre, né? Se eu não conheço aquela história, é muito difícil eu arrancar essa informação. É muito difícil. Primeiro que ela não sabe da importância que é para eu saber essa história, né? Eu preciso ter uma conversa com ela informando o que é importante, o que isso vai trazer de benefícios na aula do filho dela. E isso daí eu tenho que ter muito cuidado na hora de perguntar, ter muita cautela, mas isso vai ser assim, fator determinante de várias situações, né? Perfeito. E me diz uma coisa, o teu programa de natação de bebê é baseado em quais pilares? Qual é o foco assim que tu trabalha? Então, eu tenho trabalhado muito com personal, eu não estou trabalhando mais com turmas, né? E o foco principal é a questão da segurança aquática, porque a maioria é piscina residencial. Então, mesmo com bebê, tu tem esse foco? Mesmo com bebê, eu estou com esse foco agora. Atualmente, eu estou em cima desse foco, porque a maioria que busca atividade, a preocupação é no risco de afogamento em casa, né? E já vem com essa situação. Os que já foram meus alunos de barriga, não. Já quer um outro enfoque, né? A maioria quer em relação ao desenvolvimento motor, a melhora do tônus muscular e tudo mais, e que isso vai influenciar na parte terrestre, né? Na melhora da parte terrestre. E qual a promessa? Vamos pegar esse viés do... Apesar do nosso assunto ir mais para o do desenvolvimento, mas a gente... Pessoal, nada aqui, a gente só combinou e o bate-papo está fluindo, não tem script aqui a nossa conversa. Renata, e dentro desse viés de salvamento aquático, qual é a promessa que tu faz? Tu tem algum teste que tu demonstra para o pai? Ou então, como é que faz esse link? Porque tu vende segurança. Como é que faz esse link com a entrega? Então, o link com a entrega, ela é toda em cima do fator também educacional, da orientação, né? Ou seja, aquelas orientações primárias. Não pode ficar sozinho, não pode ficar sozinho na boia, não pode ficar na borda da piscina, tem a tela de proteção, tem a grade e tudo mais. Eu não faço nenhum teste para provar que aquele bebê consegue se auto-salvar, mas eu começo a dar orientações e boto estratégias e pontos de observação para que aquele pai saiba acudir ou saiba prevenir. Na verdade, o trabalho é em cima da prevenção, não do salvamento se acontecer alguma coisa, mas sim da prevenção para que não aconteça, né? Então, se aborda, como é a borda, a entrada e a saída da piscina, segurando o bebê, como é que faz isso, como é que não faz, se pode usar aquela boia com a guarda-chuva, com não sei o quê, aquelas coisas todas, né? E tu, como personal, os pais entram contigo ou muitos... Eu sei que no Rio de Janeiro é muito comum, eu já dei muitas palestras e curso aí, e o pessoal, as madames, assim, ó, vai e me deixa descansar aqui um pouco. É bem isso. Tu tem essa dificuldade de trazer os pais para dentro da água contigo ou isso acaba sendo uma coisa natural? Então, isso aí depende da área, né?
lá para a área da Renata, né, Zona Oeste, Barra, Recreio, Zona Sul, é mais difícil a gente trazer o pai para dentro d'água. Mas se for para a Zona Norte, né, que tem menos babás, menos empregados e tudo mais, esses pais são mais ativos nas aulas, eles entram na piscina, né? Inclusive tem problema de querer entrar o pai e a mãe junto na mesma aula, querer fazer um pedaço da aula com um pedaço da aula com o outro, mas nos personagens em si, eles não estão entrando. Eu que entro com os bebês, sozinha. Tu acha problema o pai e a mãe entrar junto? Não vejo problema nenhum, deixo sempre à vontade. Inclusive, para esses que nunca entram, eu peço para que uma vez por mês, pelo menos, entre comigo. Que eu falo para eles da importância deles participarem, até para que, quando eles vão no final de semana com esse bebê na piscina, eles saibam como lidar com esse bebê dentro d'água, né? Então, Perfeito. Por isso que eu preciso deles ali, em algum momento, dessa vivência, né? Sim. E tu sabe que lá na Universidade de Colônia eu fiz um estágio, isso em 92, e eles permitiam tanto o pai quanto a mãe. Eu acho que é uma experiência espetacular. Eu tenho alguns alunos que num dia vai o pai, no outro dia vai a mãe, e a experiência é diferente. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Né? Não existe. Mas a experiência é diferente, é interessante a gente observar isso. E lá às vezes tem vovó, avó, eu deixo entrar. Tem que entrar com algum acompanhante. Tá? E digo mais, eu já tive um bebê que veio com o irmão de 15 anos, foi uma experiência espetacular. Ó, a Maria está perguntando quantos bebês você trabalha na aula. Eu vou responder primeiro, Maria. Eu trabalhava antes da pandemia com 9, hoje eu estou com 6, e eu trabalho com turmas numa piscina de 3,5 metros por 7,5 metros. E a Renata, tu acaba trabalhando personal, né? Eu trabalho com personal. E assim, você estava falando desse irmão de 15 anos, eu tenho uma bebê aqui que ela tá com 2 anos, ela fez agora, e a irmã tem 5. E eu começo assim, na casa delas. Então, eu dou aula para a irmã de 5, a irmã continua na piscina quando eu pego a bebê de 2 anos. Ela participa, as duas fazem aula juntos. Aí o pessoal fala muito assim, mas não tem a faixa etária, não é compatível. O objetivo é completamente diferente daquela aula. Não vou ensinar a nadar crawl, costas, peito e borboleta para as duas. A mãe quer salvamento aquático, a mãe quer que as duas interagem muito bem dentro d'água, né? Então, eu não tenho nada contra de colocar a menina de 5, permanece na piscina enquanto eu estou dando aula para bebê, e sempre funcionou muito bem. As duas estão se envolvendo super bem. E ela acaba sendo um estímulo para pequena, né? Porque acaba sendo um modelo de ação, e ali a aprendizagem observacional, a imitação, neurônios espelho, todos a 1000. Pois é, eu tenho uma outra história que é muito comum de acontecer. Eu tenho 3 irmãos que foram os 3 meus bebês de barriga, e são 3 irmãos. A pequena tem 5, o do meio tem 7 e a mais velha tem 12. Renata, vai botar todo mundo junto? Vou. Os 3 fazem aula juntos, na piscina do prédio. Os 3 fazem aula juntos. E se dão super bem e funciona muito bem. Todo mundo já nada crawl, costas, está ensinando o peito e interagem, participam das atividades o tempo todo juntos. Não há problema nenhum entre os 3 juntos. Qual a idade que tu começa a trabalhar, Renata? Eu começo a partir dos 6 meses. Não pego muito menor, não. Prefiro pegar a partir dos 6. Tu não acompanha banho e coisa assim? Não faço essa parte, não. Eu começo com 2 meses lá e é fantástico. Coloquei meu filho muito precocemente, foi espetacular a experiência dele. A Nívia, que é a nossa, está sempre aqui com a gente aí,
ela já eu entrevistei ela, ela coloca com dias. Ela tem tanta confiança na água dela que ela coloca com dias dentro da piscina. Então, eu tenho uma notícia assim, de primeira mão, né, que aqui no Rio vai ser inaugurado agora em breve um centro de atendimento ao prematuro e à grávida de alto risco. E vai ter uma piscina lá, e eu vou estar responsável aí pela parte, né, da estimulação aquática desde o nascimento. Então, vai entrar na piscina praticamente com horas de vida, né? O que Dias. tu acha do parto aquático? Então, eu acho que assim, na verdade é a melhor forma, né? Mas não é a forma mais usada, porque para o obstetra muitos não têm segurança em assistir um parto aquático, né? Mas para o bebê e para a Mas por mulher. que se tu só vai cortar o cordão depois? Mas eles não têm segurança em ficar avaliando e medindo e tudo mais, assistindo E se ali for aquele. dentro de uma maternidade, É. Eu, 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 na verdade, tudo que eu leio e tudo que eu já vi na prática é a melhor forma de parir, né? Porque você vai estar tirando o bebê de um meio aquático para o meio aquático. E você tem aquela influência da flutuação que o bebê sai olhando para a mãe, né? No parto aquático, diferente do parto terrestre. e E aí isso corta quando tira da água. quando tira da água. Mas não é usual, né? Eu acredito que nesse centro de atendimento vai ter essa questão do parto aquático também, né? Porque é um investimento muito grande e que vão ser 2 centros de atendimento aqui, é pioneiro no Brasil. Aí. Quando eu estava fazendo o meu primeiro livro, eu estava pesquisando e eu achei uma referência, mais de 3.000 casos, uma maternidade na Itália com mais de 3.000 casos de parto aquático. Olha, Legal. fantástico, né? Tá. E o bebê? Tá, vamos indo assim. Quais são o que tu consideraria assim fundamental a estrutura da tua aula como personal agora? Porque tu tem tudo na vida tem vantagem e desvantagem, né? Não vai ser só para um lado. Então, assim, tu tem a vantagem de tu ter uma pessoa com a prática de carregar, de levar. Em compensação, tu perde bastante a questão de interação social e de imitação. Como é que tu demonstra? Existe algum segredo nisso? Da demonstração Não dos... necessariamente de demonstração. Eu estou dizendo assim, ó, tu como uma personal que está com um bebezinho de 6, 8 meses, tá? Numa turma é muito fácil, tu direciona ou a mãe ou o bebê para aquela pessoa que está fazendo atividade e naturalmente tu já está expondo um modelo de ação que tu quer que faça. E no Assim, personal, como é que tu vai levando, tu vai propondo, tu dá uma então, chave aí pro é, pessoal, então, porque na é uma coisa que verdade, me perguntam muito no trabalho, né? Que eu então, gosto muito da questão dessa abordagem espelho, né? De aprendizagem observacional e é um questionamento que aparece bastante. Então, perde-se muito isso no personal. Essa parte perde muito mesmo. É uma aula muito mais voltada para aspectos individualistas, né? Individuais, prescrição mais individual em cima do que você percebe que aquele bebê necessita. É uma aula, às vezes, é uma aula muito mais tecnicista do que uma aula fundamentada até no lúdico, por exemplo. Mas, assim, a gente tem outras estratégias. A gente usa muito a borda, a gente usa, às vezes, a boia. A boia, ela entra e sai na hora certa. Não é uma aula inteira de boia, mas ela faz um auxílio, né? Ela faz uma mediação ali em algumas situações. Tá? Nem sempre, o tempo todo, esse bebê está no meu colo. Em alguns momentos ele está na boia circular, em alguns momentos ele está no tapete, em alguns momentos ele está na borda para fazer essa transição. Tá? E aí fica mais difícil essa parte social, essa parte da integração. Isso tudo se perde. No personal, isso se perde.
o que a gente faz muito, o que eu faço muito, são as aulas historiadas, né? Entrando os personagens, entrando tudo, porque eu consigo uma interação, até um aspecto de relacionamento maior. Perfeito, perfeito. E o tapete, hein? Eu sou muito fã do tapete. O tapete, ele entra, na verdade, assim, o pessoal pergunta muito, que agora com a pandemia, os professores de natação começaram a levar todos os equipamentos no carro, né? Para cima e para baixo, levando tudo para lá e tal. O que acontece? Eu não carrego as coisas. Os pais que têm a possibilidade de adquirir material, eles me perguntam, Renata, qual material que eu preciso? Eu sempre peço um tapete, né, de EVA, e peço os espaguetes. Os brinquedos são os brinquedos que a criança tem em casa. Eu não carrego material nenhum. Eu não carrego nada disso dentro do carro para cima e para baixo. Então, eu tenho alunos que comparam plataforma, eu tenho alunos que têm tapetes maiores, tapetes menores, enfim, levaram a academia para dentro de casa. Perfeito. O cara já tem um poder aquisitivo, está pagando personal. O que custa fazer um investimento? Já tem uma piscina, né? Eu tenho um aluno que ele é prematuro, nasceu de 24 semanas. Né? Ele hoje está com 5 anos, pesando 11,5 quilos. Ele é muito pequeno. E ele faz atividade comigo desde os 3 anos, desde o início da pandemia. Esse menino, ele tem a academia dentro de casa. Ele tem plataforma na piscina, ele tem os tapetes todos, ele tem todos os materiais que você possa imaginar, ele tem. Todos os recursos. Inclusive, o pai colocou aquecimento na piscina para manter as aulas agora durante o inverno. Então, é uma outra realidade, né? Completamente diferente. É uma outra realidade. Mas também é o maior investimento que ele pode fazer para o filho dele, né? Com certeza. Renata, como que nós, profissionais de educação física, podemos ajudar a criança no desenvolvimento? Qual é o principal viés que tu diria que a nossa intervenção pode ajudar as crianças no seu desenvolvimento? Eu acho que é através da estimulação, né, da estimulação da prática da atividade física. Né? Eu não digo que seja só das atividades aquáticas, mas de manter essa criança o máximo ativa possível, para proteger não só a vida dela, mas as vidas que vêm à frente nas gerações posteriores a ela. Né? Manter os bons hábitos, que a gente já sabe, os hábitos de qualidade de vida e promoção da saúde, não só hoje para ela, mas permanecer isso ao longo da vida toda dela. Né? Eu falo muito com os meus alunos, os pais dos meus alunos, o seguinte: as aulas de natação, eu não levo pelo lado de vai aprender a nadar crawl costas, isso vai ser uma consequência. É estimulação, é estimulação, é adaptação, é deslocamento dentro d'água, é deslocamento dentro d'água. Mas o que é mais importante em si, essa criança não ficar sentada no sofá, essa criança não ficar sentada, esse bebê não ficar dentro do berço, esse bebê não ficar no colo o tempo todo. Né? Toda atividade que eu faço nas minhas aulas, eu tento ver dois viés, né? Um viés de desenvolvimento, se eu estou trabalhando tônus, equilíbrio, o que eu estou, lateralidade, noção de corpo, e o outro lado, a questão qual habilidade e, né, a progressão de ensino que eu estou utilizando. Eu acho que esse viés que a gente tem de ensinar natação, mas também tem um grande potencial de desenvolvimento é importante, né? Sim, com certeza, mas eu falo para eles o seguinte: quanto mais parada essa criança ficar, esse bebê ficar, é pior para desenvolver todos os aspectos. Né? Esse menino de 24 semanas, criança de 24 semanas, é uma realidade completamente diferente. Ou seja, imagina a superproteção que essa criança tem. Absurda. Ele não pode cair, ele não pode tropeçar, ele não pode se desenvolver sozinho. Aí que tá. Essa criança, ela tem várias barreiras. Por quê?
Se ele correr e cair, se machucar, ele tem um sangramento, ele toma anticoagulante. Ele não pode ter nenhuma queda. E ele está na fase de cair, de aprender a cair e aprender a levantar. Aprender pela experiência. Quando ele começou a fazer atividade comigo, a indicação do pediatra era não deixar ele mergulhar. E como é que você vai proibir uma criança que está começando na fase de adaptação e que quer colocar o rosto na água, que ainda está na fase oral e não pode mergulhar? Dorsal. Então, pois é. Então, você tem que desenvolver estratégias seguras, eficientes, mas respeitando também esse lado, né? Porque ele tem que se desenvolver, ele tem que cair, ele tem que aprender a se levantar, ele tem que aprender a saltar da borda. Isso tudo faz parte do desenvolvimento dele. Tu tá criando tu tem que perceber para poder ter ação, né? A percepção e ação é uma coisa só. E se tu não proporciona diferentes tipos de percepções, ele não vai ter isso desenvolvido, né? Essa memória motora, isso perceptivo motora. Esse é o meu segundo caso. Meu primeiro caso, eu não sei se você já pegou alguma situação dessa, um bebê hemofílico. Que também não peguei. Que também não podia ter quedas, não podia cair. Ia para a pracinha de joelheira, cotoveleira, capacete, proteção aqui no rosto. Então, assim, é uma aula que é mais... Você tem que trabalhar o pai. Você tem que trabalhar o pai muito bem e trabalhar com a criança e ensinar todos os movimentos da forma mais segura, né? É uma aula super tecnicista, mas é uma aula que eu tenho fotos dele, eu vou até ver se eu consigo postar essas fotos da aula dele. Ele hoje já tem 17 anos, né? Foi o meu primeiro bebê, meu primeiro desafio. E ele fazia aula comigo na piscina e estimulação psicomotora fora d'água, na sala. Então, assim, era muito complicado, era muito difícil. Eu, recém-formada, a mãe entregou nas minhas mãos essa responsabilidade. Eu falei, olha, não tenho essa bagagem. Não, mas eu confio em você. Eu falei, então tá. E, assim, ela aceitar as estimulações que eu fazia, né? Porque tudo ela ficava com medo. Não, sei lá se ele vai cair. Sei lá se ele vai se machucar. É o que eu falo. A nossa profissão nos dá umas oportunidades, né, de ajudar. Eu acho que isso é dom, né? E eu acho que realmente, assim, a natação é um discurso que eu faço, tá? Que natação de bebê, para mim, é uma grande oportunidade. Porque, primeiro, nenês estão nascendo todos os dias. Segundo, a água tem a questão da segurança aquática, né? Nunca se construiu tantas piscinas. O Brasil é o segundo país maior número de piscinas. E as pessoas estão levando esse risco. E hoje se fala tanto de desenvolvimento, depois da gente encarar uma Covid e ver assim, né? Ficar com pânico, de medo, eu acho que as pessoas estão valorizando mais as atividades, o desenvolvimento do bebê, da criança. Eu acho que a gente está numa fase muito valorizada do profissional de educação física e eu acho que a gente tem que aproveitar. E para aproveitar isso, eu acho que não existe concorrência. O nosso concorrente, Renato, é aquela pessoa que trabalha errado. Porque a gente precisa fortalecer o mercado como um todo. Eu sempre digo aqui que o negócio é compartilhar experiência, porque a gente tem que fortalecer o mercado como um todo. Porque quem vai no churrasquinho do domingo, na feijoada, vai comentar e isso vai gerar coisas positivas. Agora, se lá, nesse momento familiar, a pessoa fala, tu vê, eu fui fazer uma aula, o professor nem olhava para minha cara, ou, né? Tu acaba o quê? Queimando um potencial que nós temos de bem social. Nós salvamos vida, nós ajudamos a saúde, nós ajudamos no desenvolvimento. É espetacular o que a gente tem nas mãos. Você imagina o quanto eu influenciei a vida desse bebê hemofílico. Não só o bebê, mas a família, né?
É o que eu Claro, falo. A gente claro, trabalha claro. com a família em si, né? Quando eu entro numa casa para dar um personal para um bebê, eu não estou dando aula só para ele. Eu estou entrando no lugar dele, no ambiente dele, no ambiente mais seguro. Olha a responsabilidade, a confiança que esse pai e essa mãe depositam em mim de eu entrar na casa deles para ministrar uma aula para esse bebê. Isso aí. Eu acho que isso é um dos top da nossa profissão. Eu não tenho dúvidas, assim, eu às vezes até desacredito quando eu recebo alguns telefonemas, Renato, você pode dar aula e tal, não sei o quê. Aí, quando a pessoa fala, eu falo, não, essa é brincadeira, não vou nesse endereço não, que deve ser trote, né? Pô, me chamar para dar aula nesse lugar, assim, que é classe A, como é que, né, vai permitir uma pessoa desconhecida entrar na tua casa nesse lugar, hoje em Não, mas dia? é isso aí. Renata, considerações finais, Renata. Então, primeiro te agradecer aí a oportunidade de estar falando aí, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Você, para mim, também é uma grande referência em natação infantil, natação para bebês. Assim, obrigado por todo o teu conhecimento, por tudo que você proporciona para a gente aí. Desde já te agradeço. E deixar uma mensagem aí para o pessoal de estimular, né, cada vez mais essa prática da atividade física desde cedo, né? O quanto antes, e também compartilhar ao máximo as experiências, porque isso é o que a gente leva aí de legado para os próximos que virão, né? Não guardar o conhecimento para si, mas sim prosperar o máximo possível, né? E o que você falou, se manter unidos. Quanto mais unidos, mais a gente fortalece aí a área. Pô, Renata, obrigado pelo carinho aí. Até a próxima. Não é? Valeu! E sucesso aí na tua jornada. A ideia é essa mesmo, Renata, é compartilhar a experiência, fortalecer a natação, fortalecer dentro do que a gente pode a sociedade, porque eu realmente acredito que a nossa profissão pode ser muito transformadora. Né? Só os exemplos aí, galera, do trabalho natação para bebê com hemofílico, a gente entrando na vida de pessoas, dando informação, ajudando a salvar vidas, ajudando as crianças no desenvolvimento. No caso da gestante, né? Ajudando a gestante que vai ser importante para o bebê através dos marcadores químicos que a gente está dando durante esse período que a gente está acompanhando eles. Sensacional. Valeu, Renata, obrigadão. um beijo. Um abraço. E até a Beijo. próxima. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau.